Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que o nosso Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, meditando em mais uma lição maravilhosa que o nosso Deus tem nos concedido. Estamos aqui na 10ª lição. A 10ª lição, que tem como título Jesus lavando os pés dos discípulos. Essa foi a atitude que Cristo tomou que impactou os discípulos, Impactou os discípulos e todos que o conheciam Jesus. Um mestre, um Senhor, o Filho de Deus, se humilhasse de uma forma tão grande e lavar os pés dos discípulos. Foi um impacto muito grande para aqueles discípulos que estavam com Cristo ali. Ver uma cena dessa. E para todos que souberam, Mas o nosso Mestre, o nosso Senhor nos deu esse grande exemplo de humildade, Um grande exemplo de humildade, esse que o nosso Mestre nos deu, Lavando os pés dos seus discípulos. Aí logo se perguntamos, por que foi que Jesus lavou os pés dos discípulos? Por que Cristo lavou os pés dos discípulos? Obviamente, a primeira pergunta é lógico que estava sujo, Se estivesse limpo, ele não iria lavar. Os pés estavam sujos, empoeirados. Eu já ouvi muita pessoa dizer, eu creio também que os irmãos já ouviram muitas pessoas se perguntassem por que é que Jesus mandou os discípulos e deu essa ordenância para lavar sempre os pés um do outro. Os pés um dos outros. E nós não fazemos. Alguém já viu esse questionamento, Alguém perguntar por que Jesus mandou lavar os pés dos discípulos. E disse, fazer isso sempre. E por que de lá para cá não vimos ninguém fazer, nem fazemos? Observamos uma pequena observação. Não é um mandamento. Não é uma ordenança. Ali não era um mandamento. Lavar os pés um dos outros não era um mandamento. Não era uma ordenança. Não é um mandamento. Não era uma ordenança para que nós hoje fizéssemos mesmo, lavando os pés um do outro. O lavar os pés era um costume, era uma tradição que as pessoas tinham. Se eu recebesse qualquer visitante, se fosse como hoje, se eu recebesse qualquer visitante na minha casa, aí então tinha um servo menor, um empregado, era chamado de empregado menor, que ele era apropriado exclusivamente para lavar os pés dos visitantes, das pessoas que chegavam na nossa casa. Diz que as ruas de Jerusalém ali era aquela rua empoeirada, era muita poeira. Não tinha nem essas máquinas como nós temos hoje, para planear, para ficar bonitinho, para aguar. Era empoeirada. E eles usavam sandálias. Não era sapato, não tinha sapato, nem aquela meia para proteger. Era aquela alparcata, aquelas sandálias. Então os pés ficavam
todo empoeirado. Então, era uma tradição. Era uma tradição, quando você recebia um visitante, um viajante, aí então, logo antes de entrar na casa, tinha um servo menor, um empregado menor, ou um escravo menor. O porquê? O que é esse menor? Esse escravo menor, ou esse empregado menor, era aquele escravo, aquele empregado, que não tinha habilidade. Era aquela pessoa que não sabia se aperfeiçoar em uma coisa melhor. Era aquela pessoa difícil de aprender, difícil de entender as coisas. Então, na linguagem de hoje, falando na linguagem de hoje, irmão Petrônio, é aquela pessoa que nós falamos na linguagem de hoje, burro, nós quando chamamos. Uma pessoa burra que não aprende nada. Por mais que você ensine, aí aquela pessoa, você diz, vai por aqui, faça assim, faça desse jeito, desse outro aqui. Aí quando você termina de explicar tudo direitinho, aí aquela pessoa diz, não entendi não. Não é? Não é isso? Não entendi não. Infelizmente tem pessoas assim. Então, esse escravo menor, esse empregado menor, que a Bíblia fala, era essas pessoas que não tinham habilidade para serviços, para certos serviços. Então, como ele não sabia fazer nada, então o serviço dele era esse aqui, lavar os pés das pessoas que chegavam, dos visitantes. Não tem como, né? Não tem como, né, irmão Petrônio? Não tem como, a pessoa não sabia lavar os pés. Então, como eles não tinham habilidade para aprender outro serviço melhor, então passava este serviço para eles. Então, era por isso. Então, como eles ali, naquela noite da quinta-feira, da ceia, eles esqueceram, segundo o nosso comentarista da lição, eles dizem que eles esqueceram de colocar uma pessoa para lavar os pés deles que entraram. Então, como esqueceram de colocar uma pessoa para lavar os pés, estava todo com os pés sujos, ninguém tomou uma iniciativa, nenhum dos discípulos tomaram uma iniciativa de pedir para lavar os pés, porque era de baixo escalão, era de baixa humilhação, era o escravo menor, era o escravo, podemos dizer, burro, que não aprendia nada. Ninguém tomou essa iniciativa. Aí foi onde Cristo tomou essa iniciativa, que vamos ver além da lição, dando este grande exemplo, e disse, fazer isso todas as vezes. Então, entender, fazer isso todas as vezes, enquanto era ele lá, naquele tempo, naquele período, que era o costume, que era a tradição. Então, não se serve para nós hoje. Era tradição. Então, como era a tradição, Jesus disse, fazei. E nós não fazemos porque não é tradição. A tradição não é essa. Era para aquele tempo. Da mesma forma, quando Paulo disse, saudai uns aos outros com ósculo santo. Aquele beijinho na testa. Aí tem igreja, que nós sabemos que tem igreja que todo mundo lá se sauda como esse ósculo santo. A igreja cristã no Brasil. E eles nos condenam porque diz que a Bíblia manda saudar com ósculo santo e nós não saudamos. A igreja do véu. Você chega lá, recebe logo aquele beijinho na testa. Na entrada, na saída. Aí diz que nós não saudamos, estamos errados. Nos considera até em pecado. Mas ali era uma tradição, era o costume da época. Não é um mandamento, era uma tradição. É um costume da época. No nosso país, qual é a nossa tradição? É um aperto de mão, a nossa saudação é essa. Quando você encontra qualquer seu irmão, tudo bom, meu irmão? Aí pega na mão dele. Se é evangélico, pega na mão, dá a paz do Senhor, aquele abraço. A nossa tradição é essa. Então, nada se a ver do ósculo santo, daquele beijo na testa, era tradição, o costume do povo passado. Da mesma forma também, o lavar dos pés não é para nós hoje. Não é para os dias de hoje. Foi para aquele tempo que era tradição, o costume, e Cristo nos deu esse grande exemplo.
1.1 O amor na prática. O amor na prática, diz assim. João relata o momento que Jesus se levantou após a ceia com os discípulos e tomou uma atitude que certamente ficou marcada na mente deles para sempre. Jesus lavou os pés de cada um de seus discípulos. O ato de lavar os pés dos convidados era o ato dos afazeres dos empregados da casa, particularmente dos servos gentios. Entretanto, para a surpresa de todos, o Filho de Deus exemplifica o amor, a humildade em lavar os pés dos seus discípulos. Amor e humildade. O amor na prática. O amor na prática. O nosso mestre, ele é aquele que ele ensinava na teoria. Ensinar na teoria é quando nós estamos ensinando. E ensinava na prática, ele mostrava. O amor não pode ficar simplesmente na teoria. Na teoria é bom demais. Na teoria eu chego, pregador muitas das vezes pega o microfone e vai pregar sobre amor. E ele prega tão bonito sobre amor, que parece até que ele é mais amoroso do que o próprio Jesus. É aquela coisa bonita que você tem que fazer isso, não sei o quê, e tal, e tal. Aí quando alguém cai em situação difícil, que precisa dele, procura até ele, viu ele pregar tão bonito sobre amor, falou tanto em amor que parece até que desceu um mar de amor sobre ele. Aí quando procura ele, aí diz, não, irmã, é porque não estou podendo e não sei o quê, está tão difícil. E podendo, Deus está vendo. Não serve. Esse é o amor na teoria. Mas o nosso mestre, nosso Jesus, ele ensinava, ele pregava na teoria e levava para a prática. Ele mostrava em prática. Ele mostrava na prática. Aí então, está o momento ali. Vamos viajar, voltar para aquele momento ali. Vamos voltar para aquela cena, para aquele cenário ali de Jesus com seus 12 discípulos. Irmão 6. Jesus com seus 12 discípulos. Jesus, no momento de dar aquele exemplo de humildade. Olha, horas antes, tinha havido uma discussão entre os discípulos. Horas antes tinha havido uma discussão entre os discípulos. Querendo saber o quê? Querendo saber o quê? Eles queriam saber quem era o maior, o mais importante entre eles. Momentos antes de Jesus dar essa demonstração de humildade, tinha havido uma discussão entre eles. Olha o que o inimigo colocou no coração deles. Eles começaram a pensar e disseram, rapaz, toda turma tem que ter um líder, né? Toda turma tem que ter um líder, nós somos 12 aqui. Somos 12, quem será que é o maior? Eles estavam preocupados em quem seria o maior entre eles. Em quem seria o mais importante. Né? E os 12 discutiram sobre isso. Aí Pedro pode ter pensado, né? Pedro pode ter pensado, não, o mais importante sou eu, porque eu sempre faço o que o mestre me manda. Eu sempre acho que eu sou o mais importante, porque Jesus uma vez, ele mandou pegar um anzol e ir lá no mar pegar um peixe. E disse que quando o peixe viesse, eu pegasse o peixe, tirasse o dinheiro. Eu acho que o mais importante sou eu. E eu criei. João pode ter pensado, não, o mais importante sou eu, deve ser eu, porque eu estou sempre ao lado do Senhor. Era tão íntimo João, que diz a Bíblia, que tinha hora que o apóstolo João, ele inclinava a sua cabeça nos peitos de Jesus, a sua intimidade. Então, ele pensou, pode ser eu.
Estava ali aquela discussão tremenda entre os discípulos. Aquela discussão tremenda, querendo saber quem era o maior. Aí alguém aparece entre eles e diz, não. Vamos fazer o seguinte. Somos, no momento, todos iguais. Nós não podemos saber quem é o maior. Vamos procurar o mestre. Vamos procurar Jesus. Jesus vai nos dizer quem é o maior. Vamos tirar a dúvida com ele. Aí alguém disse, boa ideia mesmo. Boa ideia. Só o mestre, que ele é o maioral, é quem pode eleger um entre nós como cabeça. Só o mestre é quem pode eleger um entre nós como cabeça. Aí que foi que eles fizeram? Vamos até Jesus. Está lá Jesus. Quando de repente chegam os 12 discípulos. Mestre, tira uma dúvida entre a gente, não leva mal não. Não leva mal não, mestre. Mas tira-nos uma dúvida entre nós. Jesus já conhecendo, Jesus conhece tudo, né? Jesus conhece nossos pensamentos, Jesus conhece as nossas intenções, conhece tudo. Aí Jesus gosta de nos ouvir, Jesus gosta de ouvir o seu povo. Aí diz, pois não, pode falar. Aos discípulos disseram, não leva mal não, é porque o Senhor sabe que todo grupo tem que ter um líder. Todo grupo tem que ter um maior. Todo grupo tem que ter um mais importante. E nós estávamos discutindo quem era o mais importante entre nós. E não chegamos a esta conclusão. Então, por favor, nos dizem quem é o maior entre nós. Nos diz, mestre, quem é o mais importante entre nós. Aí Jesus olhando para eles com aquele olhar meigo, aquele olhar bonito, maravilhoso. Aí Jesus disse, vocês estão preocupados em saber quem é o mais importante, né? Mestre, é isso mesmo. Vocês estão preocupados, querendo saber quem é o maior. Mestre, é isso mesmo. Vou dizer agora, estão querendo saber quem é o maior? Está querendo ser o maior, né, Pedro? Senhor, se puder, né, eu aceito esse título. E tu, João, quer ser o maior também? Mestre, por a tua misericórdia, eu aceito ser o maior. E tu, Tiago? Tu, Tomé? E tu, Judas? E tu, Felipe? Estás querendo ser o maior também? Mestre, por tua misericórdia, dando uma de humilde. Eu aceito ser o maior. Aí Jesus, pronto, vou dizer agora quem é o maior aqui. Aí eles vai ser eu. Eu creio que vai ser eu. Pedro vai ser eu. João vai ser eu. Felipe vai ser eu. Tomé, todo mundo, Judas. Jesus olha assim de lado, vê uma criancinha. Diz a Bíblia que Jesus chama aquela criança. Eles estavam sentados. Jesus pegou aquela criança, colocou na perna, em suas pernas, e eles ficaram curiosos. O que tem a ver com isso? O que é que tem a ver, Jesus? Trazer uma criança. Aí Jesus disse, olha, se nenhum de vocês se tornar como essa criancinha, de forma alguma vai entrar no reino de Deus. Quem quer ser o maior? Senhor, eu quero. Mais uma vez Jesus pergunta, quem quer ser o maior ainda? Eu quero. Calma, eu vou dizer. Qual dos 12 será o maior? Aí baixou aquele clima, aquele silêncio, aquela tensão. Os corações, pum, 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 pum. Vai ser eu. Pedro vai ser eu. João vai ser eu. Todo mundo dizendo vai ser eu. Aí Jesus disse, a hora é agora. Eu vou dizer quem é o maior aqui. Quando eles estavam, tudo com seus olhares, as suas atenções atentas, Jesus disse, aquele dentre vocês que quiser ser o maior, será o menor, tanto aqui como no reino de Deus. Parou todos. Ficaram todos aqui, parados. Jesus volta a pergunta, e agora? Eu pergunto mais uma vez, quem quer ser o maior? Silêncio parou. O silêncio parou no espaço. O silêncio parou. Horas antes de Jesus lavar
os pés dos discípulos, houve essa discussão de quem queria ser o maior. Aí foi quando Jesus deu esse exemplo. Quem quer ser o maior? Quem quer ser o mais importante agora? Calou. Meus irmãos, diante de Deus, no reino de Deus, não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem ninguém maior do que ninguém. Somos iguais. Diante do reino de Deus, se tem cargo. Você tem o cargo de diácono, tem o cargo de presbítero, tem o cargo de pastor, evangelista, o bispo. É cargo diante de Deus, mas o maior não. O maior não. Somos todos iguais. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Está aqui o pastor Moura. Pastor, eu tenho certeza absoluta que ele confessa que ele está aqui, não está se sentindo maior que ninguém. Não é, pastor? Isso eu tenho certeza, falo sem hipocrisia. Tem um cargo de pastor, é honrado, honramos a ele, mas ele não pode se sentir, porque ele sabe que diante do Mestre, diante de Cristo, somos todos iguais. Aí então Jesus, já vendo que tinha havido essa discussão, horas antes, sobre isso, aí então ele continuou dando esse exemplo do lavar os pés. Meus irmãos, a melhor forma de nós ensinarmos, para outras pessoas, sabe qual é? É dando exemplos. É dando exemplo. É a melhor forma de ensinar, é dando exemplo. Foi o que Jesus fez. Ele deu exemplo. Ele poderia ter mandado lá, Pedro, já como nós esquecemos de colocar um servo aqui para lavar os nossos pés na entrada, tu pode ir lá lavar os pés, nossos pés aqui, que é para nós continuarmos aqui a ceia. Poderia ter pedido a Pedro para lavar os pés dos discípulos, poderia ter pedido a outro, qualquer um de outro discípulo, mas ele não fez não. Ele próprio deu exemplo. É a melhor forma de ensinarmos para alguém, é nos dando exemplo. É dando exemplo. Um pai. Qual é a melhor forma do pai ensinar para o filho? Está na presença de Deus. Você ensinar o teu filho a vir aqui para a igreja, adorar o Senhor. Qual é a melhor forma? Você dando exemplo. Se você passa 15 dias sem vir para a igreja, um mês sem vir para a igreja, vem quando quer. Você quer que o seu filho venha a todos os cultos? Você quer que o filho venha a todos os cultos? Não, porque ele está vendo o seu exemplo, né, pastor Moura? Ele está vendo o seu exemplo. Você vem quando quer, uma vez em 15 dias, uma vez no mês. A melhor forma de você mostrar para o seu filho de estar aqui na casa do Senhor é você, se puder, não estiver trabalhando, estar aqui todos os cultos. Está aqui todos os cultos. Você não vem a uma escola dominical? Não vem. Como é que o seu filho pode estar aqui na escola dominical? Você não está dando exemplo. Se você não vem a uma escola dominical, não pode exigir que o seu filho venha. A melhor forma é essa, de dar exemplo. Aquilo que você faz, o seu filho está observando. Aquilo que nós fazemos, nossos filhos estão observando. É o exemplo. Um pai que briga, vive em contenda com a esposa, é brigando com ela, é esculhambando ela, é ignorando. O filho está vendo. Ele está crescendo, ele está vendo isso aí. Vai ficar jovem, vai casar. Certo que nem todas as vezes tem as suas exceções, mas a maioria das vezes ele é propício para seguir o exemplo do pai. Ele viu que o pai era ignorante, ele via que o pai brigava com a esposa, ele via que o pai era péssimo, então ele vai seguir o exemplo.
ele vai seguir o exemplo dos pais. Então, a melhor forma de nós demonstrarmos para qualquer pessoa, demonstrarmos para alguém, ensinarmos para alguém, é dando exemplo. Aquilo que você quer que o seu filho faça, dê exemplo, faça também. Dê exemplo. Dê exemplo lá no trabalho, onde você trabalha, seja exemplar. Né? Seja exemplar, chegue no horário certo. Chegue no horário certo, faça tudo conforme o patrão pedir direitinho, né? Largue no horário certo, dê o exemplo de bom funcionário, dê o exemplo de bom servo, dê o exemplo de cristão. Você é crente, no meio de tantas pessoas lá, no meio de uma empresa com 20, 30, 40 ou mais, 50 pessoas, mas você, como cristão, tem que dar exemplo. Essa é a melhor forma. Jesus nos ensinou que a melhor forma é sair dando exemplos. Porque se você não der exemplo, você não pode cobrar. Você não pode cobrar. Como é que Jesus poderia cobrar exemplo de humildade dos discípulos? Como é que Jesus poderia cobrar a humildade dos discípulos se ele não desse esse exemplo? Se ele passasse para outro? Se ele mandasse outro discípulo lavar os pés? Mas não, ele mesmo foi lá, se dispôs, lavou os pés dos discípulos, lavou os pés um do outro, dando-nos o exemplo de que é assim que nós devemos fazer. Porque não há ninguém, meu irmão, não há ninguém, por maior que seja, não há ninguém, por maior que seja, que ele não possa servir. Que ele não possa servir. Nem tampouco não há ninguém, por menor que ele seja, por menor inferior que ele seja, que não possa ser servido. Então que nós possamos seguir sempre esse exemplo de Cristo, que ele fez, nos deu esse exemplo maravilhoso. Aí disse o que para selar? Aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, que possamos aprender de Jesus e seguirmos sempre esse exemplo com ele. Aí então está lá naquele cenário. Está ali naquele cenário. Jesus, como falamos, dando o exemplo, ele levanta-se. Jesus levanta-se, vai adentro, pega uma bacia com água. Já vem Jesus com uma bacia com água. Os discípulos, ao ver aquela cena, já começam a ficar espantados. Jesus também lá dentro tira as suas vestes, tirou as suas vestes, pegou um lençol, uma toalha. Jesus pega uma toalha e cinge-se e veste sobre ele. Então os discípulos ficaram espantados, vendo aquela cena. O que é que o mestre vai fazer? O que é que Jesus vai fazer? Irmão Petrônio, o que é que Jesus vai fazer, irmão Assis? Pega uma bacia com água, tira as roupas dele e veste uma toalha, cobre-se sobre ela. Aí então, irmão José, então, em meio àquele momento, aquela cena, que Jesus estava ali com os seus discípulos no lava-pé, aí Jesus toma uma atitude surpreendente. Toma uma atitude surpreendente. Vai adentro, pega uma bacia com água, tirou as suas vestes, e coloca uma toalha. E os discípulos ficam espantados. Jesus pegou uma bacia com água, tirou as vestes dele, coloca uma toalha por cima, aí o espanto cai sobre os discípulos. Eu não estou acreditando não, no que eu estou vendo não. Aí um cutuca com o outro lado.
o que é que Cristo vai fazer? O que é que Jesus vai fazer? Será que ele vai lavar os pés? Jesus, irmão José, pegou a bacia com água, tirou as suas vestes, coloca uma toalha por cima. A toalha não era essas toalhas pequenas como a de hoje, não, que a gente pega uma toalha e bota só aqui, né? Não é não, a toalha da época que Cristo pegou era uma toalha grande, que se cobria tudo, ainda sobrava até o pedaço, espaço, que com ela mesmo era aquele roupão, que com ela mesmo ele enxugou os pés dos discípulos. Aí Jesus, irmão Orlando, pegou a bacia com água, tirou as suas vestes, colocou uma toalha para o espanto de todos, lavar os pés dos discípulos. O que entendemos com isso? O que entendemos com isso? Com esse trocar, com esse tirar de veste de Jesus, colocar uma toalha. Isso nos traz a lição para nós, que nós devemos tirar de sobre nós a veste do orgulho, tirar de nós a veste do orgulho, jogar fora e nos revestir com a veste da humildade. Isso é um exemplo que Jesus deu para nós. Tirarmos de nós a veste do orgulho e nos revestir da veste da humildade. Porque esta veste do orgulho tem matado muito homem, tem separado o homem de Deus. O orgulho tem separado o homem de Deus, tem impedido de Deus operar na vida do homem. O orgulho. Há pessoas, porque tem uma casa boa, tem um carro bom, tem um emprego bom, o orgulho toma conta dele. Ele não fala com o vizinho, ele não dá bom dia ao vizinho, ele já sai de dentro de casa com o vidro do carro fumê, já para ninguém dar um bom dia para ele, e sai todo pousudo, todo orgulhoso. Temos que nos tirar de nós essas vestes do orgulho e vestir as vestes da humildade. As vestes da humildade. Há pessoas também, aqui passou um, eu conheci um aqui. Aqui, não está mais hoje entre nós, mas eu conheci um. Enquanto ele não era nada, brincava com a gente, pegava a nossa mão, conversava. Ele passou a ser diácono, mudou um pouquinho, pouca coisa. Depois ele passou a ser presbítero. Nem falava mais. Ia dar a paz do Senhor, ele fazia assim. Paz do Senhor, Senhor. Passou por aqui. O orgulho entrou dentro dele. Então, o orgulho tem sido uma arma poderosa para afastar o homem de Deus, para separar o homem de Deus. 2 exemplos na Bíblia de 2 pessoas. Uma movida pelo orgulho e outra pela humildade. Naamã, mesmo ferido, mesmo apodrecendo as suas carnes, morrendo, Naamã, morrendo, o orgulho tomando conta do coração dele, foi lá para Israel, procurou o profeta Eliseu, conforme conhecemos a história, né? Eliseu diz, vai lá. Aí Naamã já apodrecendo, morrendo. O profeta vai lá e diz, vai lá e dá 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão, que vai ficar bom. Olha o orgulho dele. O quê? Eu sou o general do exército do rei da Síria. Sou um homem importante lá. E dá 7 mergulhos naquele riachozinho sujo, Rio do Jordão. Eu vou nada, rapaz. O orgulho, olha o perigo do orgulho. Olha o perigo do orgulho. Ó. A pessoa morrendo, Naamã estava morrendo, apodrecendo pela lepra, mas o orgulho do cargo que ele exercia como general do exército da Síria, ele preferia morrer. Ele queria tomar banho num rio bonito, um rio gostoso, uma praia bonita. O orgulho disse, não vou não. Olha o orgulho que é que faz. Foi que os seus
seus criados que estavam com ele, aconselhou muito ele, ele foi lá, terminou, olha o orgulho. Vestido com as vestes do orgulho. Agora vamos para outro exemplo de quem estava vestido com as vestes da humildade. Aquela mulher cananeia, o filho dela estava endemoniado, sofrendo muito. O filho daquela mulher cananeia, irmão, endemoniado, procurou Jesus, A mulher cananeia chegou até o mestre e disse: mestre, meu senhor, tem misericórdia de mim. O meu filho vive endemoniado. Tem hora que ele se corta todinho, ele se rasga todo. Tem hora que ele está no sepulcro, comia resto de defunto. A mulher cananeia, ela não tinha direito de receber essa bênção, porque naquele momento Cristo veio para os judeus. Ela era gentil. Agora vê o que foi que Jesus disse com ela. Jesus falou para aquela mulher. Jesus disse para aquela mulher: disse, minha jovem, minha senhora, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha a diferença dela. Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora veja a diferença. O revestimento de humildade. Ela disse: mas meu Senhor, de uma forma muito humilde. Era uma forma diminutiva, não queria dizer totalmente, não era chamando assim de cachorro. Era uma forma de se falar, né? De se diminuir. Então, para você ver o exemplo. Aí ela escuta aquilo ali, e se reveste das suas vestes da humildade. Aí ela disse assim: mas meu Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa do teu Senhor. Olha, enquanto o outro lá, Naamã, vestido das vestes do orgulho, podre, não quis ir. E ela, Jesus disse que não era para ela. Ela disse: mas sim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Então é isso aqui, Jesus deu esse exemplo para que nós possamos também tirarmos as vestes, tirarmos o orgulho de dentro de nós e nos revestir das vestes da humildade. Então este é o exemplo que Cristo está sempre nos dando. Sejamos humildes como humilde ele foi. Então, continuando lá. Aí Jesus pega aquela bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu não sei, a Bíblia não diz qual foi o primeiro discípulo que Jesus lavou os pés. A Bíblia não diz, né? Eu tentei pesquisar, curei e tal, mas não encontrei, não pudemos afirmar nada. Querendo ver se descobria quem foi o primeiro discípulo que os pés foram lavados, mas não tem. Não sabemos quem foi o primeiro discípulo. Jesus começa lavando os pés dos discípulos, e eles lá, enquanto Jesus lavava os pés de um, aos outros aqui olhavam e balançava a cabeça, mas não estou acreditando nisso não. Estou acreditando nisso não. Jesus lavou os pés de João, Jesus lavou os pés de Tomé, lavou os pés de Judas, do inimigo que ia traí-lo a pouco mais na frente. E Pedro olhando lá, Pedro dizendo: comigo não. O meu eu não vou deixar ele lavar não. Vou deixar ele lavar não. Aí lavou os pés de tudo. Quando chega em Pedro, que já vem Jesus aqui com a bacia, lavar os pés de Pedro. Aí Pedro puxa os pés, disse: epa, Senhor, não. O meu vai lavar não. Não sou digno. O Senhor é o mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Não sou digno. Aí Jesus disse: é o quê, Pedro? Não sou digno, o meu não vai lavar não. Jesus disse simplesmente: se você não quiser lavar, eu não lavo. Mas se você não deixar eu lavar, você não faz parte de mim. Não vai fazer parte do meu reino. Aí Pedro coça a cabeça e diz: agora o negócio pesou, agora o negócio foi difícil. Eu perdi tudo e os outros discípulos tudinho deixaram. Ó, irmão, Pedro, quando não era 8, era 80. Já havia esse ditado, né? De pessoas assim. Pedro, quando não era 8, era 80. Pedro era demasiado. Pedro era exagerado. Em tudo. Em tudo. Na hora lá do barco, que Jesus veio andando sobre as águas, que eles
Todos eles temem com medo. Aí Jesus disse, calma pessoal, estão lembrando de mim mais não? Olha direitinho aqui, ó. Olha direito. É o mestre, sou eu, sou Jesus. Aí todo mundo, diz a Bíblia que todo mundo é o mestre, é Jesus mesmo. Aí Pedro, como é exagerado, diz, eu só não acredito não. Eu só acredito que é o Senhor, se o Senhor mandar, eu ia andando sobre as águas. Mas sempre ele aparecia. Pedro era assim, quando não era 8, era 80. Todos eles viram e creram, mas Pedro não. Jesus, não, Pedro chamou Jesus de mentiroso em outra ocasião. Pedro chamou Jesus de mentiroso em outra ocasião. Jesus disse, só é Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, nunca vou te negar. Está dizendo que Jesus está mentindo. Nunca vou te negar, Pedro. Ele era sempre assim. Pedro, tu vai me negar, rapaz. Ele disse não. Quando o negócio apertou lá, ele foi o primeiro a negar. Chamou até palavras feias. Viu? Diz a Bíblia que ele chamou, excomungou. Eu sei quem é esse homem, esse filho daquele, não sei daquele outro. Espraguejou. Olha, tá vendo? Pedro era exagerado. Quando é na hora, chega lá na hora de prender a Jesus, os outros discípulos todos se contentaram. Aí Pedro pega a espada dele aqui, ó, plá, arranca a orelha do soldado. Pedro, quando não era 8, era 80. Aí ele agora decidiu, já que não tem mais jeito, vou deixar o mestre agora lavar meus pés. Agora olha o exagero dele. Ó Senhor, já que tu vai me lavar, eu vou tirar aqui a roupa toda. Aí tu aproveita, lava meus pés, meus braços, meu corpo, minha cabeça. Onde é bom chamar um negócio desse? Ele viu Jesus lavando só os pés do discípulo, rapaz. Era só os pés. Aí como ele resolveu, disse que não tinha jeito. Então, me lave logo todo. Me lave logo todo. Repara. Pedro. Aí Jesus olha assim, incompreensível. Jesus compreensível com o seu amor. Disse, não, Pedro, tu já estás limpo pela palavra. É só os pés mesmo que estão empoeirados, Pedro. É só os pés mesmo que está empoeirado, Pedro. Observando, finalizando este momento do lava-pé. Olha, reparou a curiosidade ali. Na hora do lava-pés. Jesus começou como o maior naquele momento do lava-pés. Jesus começou como o maior, se fez o menor e novamente terminou como o maior de novo. Naquele momento ele se fez como o maior, começou como o maior, porque de fato ele era o maior, se fez menor e terminou como o maior. Por quê? Quando ele começou, ele era o maior, como de fato, é o Filho de Deus, era o mestre, era o maior. Então o que é que ele disse? Aquele entre nós que não fizesse como o menor, de modo nenhum será o maior. Então o que foi que Jesus fez? Ele era o maior, aí se fez o menor, lavando os pés dos discípulos. Aí logo como ele se fez o menor, logo ele se tornou o maior novamente. Logo o mestre se tornou o maior novamente, porque o menor ali é o maior. 1.2. O amor sem limite. O amor de Jesus é sem limite. O amor de Cristo, ele não tem limite. Não, de forma nenhuma. Jesus amou aos que ele veio para ele, que eram os judeus. Jesus amou aos gentios que procuravam. Jesus amou as mulheres adúlteras. Jesus amou os ladrões, perdoou até na hora da morte. O amor do nosso mestre, ele é sem limite.
Ele perdoa a todos que o procurou, perdoa a todos que procurou a ele. Não tem limite o amor do nosso Senhor. O amor dele é tão grande que ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a perdoar. Toda vez que as pessoas nos ofenderem, algo que as pessoas fizerem conosco, comigo e com você, o nosso mestre, com seu amor infinito, ele nos ensinou a perdoar. Que Pedro, certa vez, ele disse: Senhor, quantas vezes podemos perdoar ao meu próximo, se o meu próximo me ofender, se o meu próximo me caluniar? Quantas vezes eu posso perdoar o meu próximo? Pedro perguntou. Então, como esse amor de Jesus, sem limite, aí Jesus disse: não, Pedro. Pedro disse, né? É 7 vezes 7, porque dizem que é 7 vezes 7. Aí Jesus diz: não, Pedro, nem só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 você pode perdoar. Você pode perdoar o seu próximo 70 vezes 7, que dá o quê? 490 vezes. Dá 490 vezes. Isso quer dizer, Jesus deixou bem claro que o perdão é sem limite. O perdão é sem limite. Não tem limite para se perdoar. Você pode perdoar o seu irmão quantas vezes for preciso. Quantas vezes for necessário. O seu amor é sem limite. Então, o perdão, ele não tem limite. Ah, meu irmão, mas se o meu irmão me calúnia direto, se ele sempre está aprontando comigo direto, né? E eu perdoo, ele faz o mesmo, eu tenho que perdoar. Perdoe sim. Mas se ele não quiser me perdoar, o problema é dele, o problema está com ele. Se ele não quiser perdoar você, o problema é dele. Mas nós temos que perdoar. O amor do nosso mestre é sem limite, conforme diz o ponto 2 aqui. Ó. Então, da mesma forma, ele nos ensinou a perdoar. O amor dele é tão sem limite que na hora lá da cruz do Calvário, ele crucificado, inocentemente, crucificado, furado, apanhado, uma coroa de espinho, furando a sua testa, a sua cabeça, e as pessoas mangando dele, zombando, mas o amor dele tão grande, tão sem limite, que ele levanta o seu pensamento ao céu, que nem a cabeça Jesus poderia levantar mais, por causa do peso da coroa dos espinhos furando. Ele levanta o seu pensamento, o seu espírito ao céu, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Olha, sabendo, ele sabia o que fazia, né? Como uma vez aqui entrou no irmão Orlando disse aqui, que ele sabia o que fazia, o povo sabia o que estava fazendo, mas Jesus ainda disse: ele não sabe o que faz. Então perdoa. É que amor. Imagina o cara ali matando, o cara ali batendo, lhe pregoando, furando de um lado, furando do outro, você sabendo que vai morrer, e você dizer para alguém, alguma autoridade: perdoa ele não sabe o que é que faz. Eu não, dizia: prende ele aí, se for possível, bota ele no meu lugar. Eu não vou dizer que eu faria isso. Para você ver o tamanho do amor de Cristo, né? E a humildade. Ele disse: perdoa que eles não sabem o que faz. Então o amor dele é sem limite, o amor de Jesus, ele é sem limite. Então, ele nos ensina a ser humilde, e nos ensina a perdoar. Quantas vezes for preciso, irmão José, perdoe o seu irmão. Quantas vezes for preciso, irmão Orlando, perdoe o seu irmão. Irmão Assis, irmão Petrônio, irmão Bill, não importa. Foi Jesus que ensinou: perdoa ele, porque o amor dele é sem limite. E ele nos deu esse exemplo de humildade. E ele disse: aprendei de mim. 1.3. 1.3. A extensão do amor de Cristo. Jesus não só amou, mas também cuidou de seus discípulos durante seu ministério terreno.
Além disso, por onde passava, o Filho de Deus declarava que veio para todos, independentemente de judeu ou não. A extensão do amor de Cristo. O amor de Deus foi tão grande que ele se estendeu. Teve aquela extensão, ele se estendeu, veio para todos. Todos foram beneficiados do amor do Senhor. Ele veio para o seu povo, os judeus, e também para aqueles que não o aceitaram a ele, os gentios. Ele estendeu o seu amor para todos. Ele amou prostituta, amou ladrão, amou criminoso. Tudo foram alcançados pelo seu amor. Olha, eu já repreendi várias pessoas. Eu creio também que vocês já ouviram. Eu creio, irmão Petrônio, também que vocês já ouviram. Eu já repreendi várias pessoas que dizem assim: olha somente, rapaz, quando vê um criminoso se converter, um malfeitor se converter, um bandido, um traficante, eu já vi muito dizer: ah, eu não concordo. Eu não concordo. O camarada, depois que matou, roubou, estuprou, mentiu, fez tudo quanto é errado, assaltante, de alta periculosidade, agora dando uma de santinho. É o que o povo mais diz. Né, irmão Rolando? Né, irmão José? É, irmão Bill? Né? Elas não aceitam. Agora, para você matar a charada dela, sem muito arrodeio para matar a charada dessas pessoas. Ah, eu não aceito, o cara já fez tudo quanto é errado, cometeu tudo. Teve pessoa que já matou mais de 20 pessoas, de 30. Aí você diz para ele, diga assim, ó, meu irmão, dê graças a Deus por essa pessoa ter se convertido. Dê graças a Deus por esse malfeitor, esse periculoso ter se convertido. Porque é um a menos. Você queria que ele estivesse lá no mundo para você ser a próxima vítima dele? Responda assim. Você queria que ele estivesse lá no mundo? Tem filho? Tenho. Você queria que ele estivesse lá no mundo do crime para o seu filho ser a próxima vítima dele? Aí ele baixa a cabeça, olha. Eu pego as pessoas assim. Não. Você queria que a sua mãe fosse a próxima vítima dele? Seu pai, seu filho? Não, então dê graças a Deus. É motivo para se alegrar-se com isso, rapaz. É motivo. Eu posso dizer, irmão Petrônio, que eu estou livre de ser vítima daquele ali, ó, que se converteu. Você está livre para ser vítima daquele ali que se converteu. Então isso aí era para as pessoas se alegrarem. Era para se alegrar, não era? Quando o malfeitor se converte. Então isso aí é motivo para ele se alegrar, para nós nos alegrarmos. Você chega no presídio, tem um monte de pessoas, tem uma ala lá de um monte de convertidos, já convertido de verdade, já. Convertido de verdade, tem a igreja lá no presídio, né? Aqueles montes de irmãos convertidos de verdade. E ele sai até antes do tempo. Né? Sai até antes do tempo. Então isso aí é motivo para nós nos alegrarmos. É motivo para nós nos alegrar com cada pessoa que foi convertida. Então, é motivo para nós nos alegrarmos. Quando você vê um malfeitor, um criminoso ser convertido, né, aceitar a Cristo, é motivo para nós nos alegrarmos e não nos entristecer. Então, que Deus continue nos abençoando. E até o próximo domingo estaremos aqui para continuarmos aprendendo do Senhor Jesus. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Cumprimento a Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo 14 de setembro de 2025. Vamos ouvir a classe Samuel. A classe Samuel,
Louvado seja Deus. Mensagem cantada, né? Sem fé é impossível agradar o Senhor, né? Classe Samuel. Matriculados 9, presente 6, visitante não houve, ausente 3, total 6, Bíblias 1, revista 6 e oferta 25 centavos. A classe Davi. A Bíblia, classe Davi, o que é que vai acontecer? Vai o quê? Vai diminuir. Glória a Deus. Matriculados 12, presente 6, visitante não houve, ausente 6, total 6, Bíblias 6, revista 6, oferta R$ 2,15. A classe Ágape. A classe Ágape sauda a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Lição 10. Confiança é um sinal de fé. Versículo-chave. Confia ao Senhor nas tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia no Senhor e ora. Resposta, né? Buscar de madrugada. Às vezes a gente passa, né, uns certos minutos, né, 1 hora, 2 horas de madrugada no Instagram, respondendo, conversando com família, né? Então a resposta está aí, os jovens, ó, cantando. Buscar de madrugada, a fila é menor, né? Se está achando difícil, achando que Deus não está escutando, durante as suas consagrações, círculo de oração, a fila é menor de madrugada. Glória a Deus. Matriculados 11, presente 9, visitante não houve, ausente 2, total 9, Bíblias 8, revista 8 e oferta R$ 4,50. A classe José. A classe José sauda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Matriculados 3, presente 3, visitante não houve, total 3, Bíblias 2, revista 3 e oferta não houve. A classe Ruth. A classe Ruth está na igreja com a paz do
mensagem maravilhosa, né? Todos nós precisamos de Jesus. Glória a Deus. Matriculados 12, presente 10, visitante 1, ausente 2, total 11, Bíblias 11, revista 5 e oferta R$10,60. Classe Daniel. Classe Daniel, salve a igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Todos em nome de Jesus. Revela alma cheia a proclamar o nome de Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração. Amém. Glória a Deus. Matriculados 9, presente 7, visitante não houve, ausente 2, total 7, Bíblias 7, revista 6 e oferta R$20. Classe dos professores, matriculados 8, presente 6, visitante não houve, ausente 2, total 6, Bíblias 6, revista 6 e oferta R$11. Total geral. Vamos manter silêncio, gente. Amém, amém. Total geral, matriculados 64, presente 47, visitante 1, ausente 17, total 48, Bíblias 41, revista 40 e oferta R$48,50. A classe vencedora nesta manhã, que se destacou, todas se destacam, viu? Mas essa se destacou pela presença e a quantidade de Bíblia, que foi a classe Ruth. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, Senhor. Sempre melhorando, sempre melhorando, Senhor. Agora a classe Ruth vai se colocar de pé. Só a classe Ruth. E as demais classes vai dar uma salva de palma pela vida delas, que Jesus Deus abençoe todas as classes.